Olá, olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a nossa saúde. Todos nós sabemos que a nossa máquina corporal orgânica pode ser comparada grosseiramente com um carro que precisa de consertos e regulagens de rotina. E que estaremos procurando encrenca se não nos responsabilizarmos pela manutenção diária desse corpo que estamos fazendo essa jornada. E para isso precisamos procurar um médico competente para que façamos exames e para problemas sérios. Porém, a manutenção diária cabe a nós. Podemos exercer um papel muito mais ativo em nossa saúde e no nosso bem-estar do que simplesmente engolir algumas vitaminas todos os dias e dizer, pronto. Precisamos compreender e usar os fatos sobre como o corpo funciona e se cura, e a relação íntima e fascinante que existe entre nossos corpos e nossas mentes. Não há nada mais literal nesse mundo do que a maneira como o nosso corpo reage ao que a mente lhe diz. Se você acha que o corpo pode ser mais inteligente que a mente, ou que ele de alguma forma se ajeita sozinho e cria suas próprias realidades sem se importar com o que a mente tem a dizer, lembre-se, sob hipnose, quando o subconsciente comanda, se lhe disserem que o dedo do hipnotizador é um ferro em brasa e você for tocado por esse dedo, vai se formar uma bolha. O corpo não interfere e diz, espera aí, você não me engana, não posso me queimar com um dedo. Ele ouve ferro em brasa e reage de acordo. Se a mente tem tanto poder sobre o nosso corpo, como podemos duvidar que ela controla cada aspecto da nossa saúde corporal? Posso, no momento, dar um exemplo que eu ouvi. Uma mulher queniana, nativa, estava para dar à luz. Ela então cavou um buraco na terra, segurou uma barra de metal que estava carregando, agachou-se sobre o buraco, empurrou a criança para fora do seu corpo e para dentro do buraco. Cortou o cordão umbilical com os dentes, colocou o bebê em um saco de pano pendurado no seu pescoço e voltou ao trabalho em um campo próximo. Isto quer dizer que as nativas do Quênia sejam mulheres mais resistentes? Claro que não. Mas existe aí nessa história verdadeira um grande indício de que elas não ouviram falar que dar à luz é um processo doloroso e complicado. E ficou assim provado de que os nossos corpos seguem as ordens literais que as nossas mentes lhes dão. A mente daquela mulher não estava programada para associar o parto a uma dor debilitante ao repouso na cama. Assim como também existem relatos verdadeiros de pessoas que não aceitam uma programação que recebem. Por exemplo, certa vez uma senhora de 86 anos quebrou a bacia numa queda e após a cirurgia os médicos lhe disseram que ela não iria mais andar novamente. Mas um mês depois essa senhora, empurrando uma cadeira para se apoiar, foi até o banheiro sozinha e ao ser interpelada pelo que estava fazendo, ela disse: eu adotei para mim mesma. Quando sinto qualquer tipo de doença tentando me pegar, falo a seguinte frase: não tenho tempo para essa bobagem. E isso podemos sentir no nosso dia a dia. Estamos nos sentindo perfeitamente bem quando alguém nos diz: tudo bem? Você não me parece muito bem. Com toda certeza, durante o resto do dia você começa a perceber que realmente não está se sentindo tão bem assim. E claro que a pessoa que te falou isso tem como único poder o da sugestão. E antes que nós percebamos que já estamos pensando, seu eu não pareço muito bem mesmo. Talvez eu não esteja bem.
e o nosso corpo sempre ansioso para agradar ouve o não esteja bem e obedientemente cria algum tipo de desconforto. E da próxima vez que isso acontecer, vamos trocar essa frase. Pode ser que eu não esteja realmente bem pelo não tenho tempo para essa bobagem. Continue pensando isso até isso se tornar uma verdade. E passaremos a nos sentir tão bem quanto estávamos no princípio. Por isso devemos eliminar do nosso vocabulário todos os clichês irresponsáveis que podem dar a deixa ao corpo para desenvolver problemas de saúde. Façamos um acordo com as pessoas que estão ao nosso lado, para observarem com que frequência usamos a linguagem negativa e passemos juntos a trabalhar para quebrar esse mau hábito. Vamos dar alguns exemplos de frases negativas que muitas vezes usamos. Ele ou ela me deixa doente. Ele ou ela me dá nos nervos. Estou morrendo de preocupação por causa. Ele ou ela me deixa esgotado. Você está me dando muita dor de cabeça. Você vai acabar me causando uma úlcera. Estou sentindo um grande peso no coração. Você ainda vai me matar. Prefiro morrer a... Ele ou ela ou eles me causam um enjoo. E se nós prestarmos atenção, vamos ficar chocados com a frequência com que sabotamos o nosso corpo de maneira sutil, praticamente ordenando que ele tenha problemas. Da mesma maneira, o nosso corpo é absolutamente literal, na maneira como reage ao ambiente ao nosso redor. Com muita frequência existem assuntos em nossas vidas que nossas mentes se recusam a tratar e nossos corpos vão falar alto e claro. Você tem uma dor crônica no pescoço? Quem ou o que está pesando sobre ele? Você tem dores crônicas nas costas? Quem ou o que você está carregando? Sua vista está falhando? O que você não está querendo ver? Laringite crônica? O que você não quer dizer? Ou o que foi que disse que acha que não deveria ter dito? Preste atenção. A audição começando a ter problemas? O que está tentando não ouvir? E por falar nisso, já percebeu que é sempre apenas uma das pessoal, pode ser uma só pessoa ou um casal, desculpe, que começa a perder a audição. Nunca os dois. Vamos adivinhar por quê? Problemas respiratórios ou brônquicos crônicos? O que você precisa botar para fora do seu peito? Tonteiras? Quem ou o que está tirando o seu equilíbrio? A lista é infinita, mas a questão é, se nós nos lembrarmos que o corpo reage literalmente à informação, muitos problemas de saúde recorrentes podem ser curados quando a mente identifica a origem verdadeira do problema e resolve começar a enfrentá-la. Também existe uma outra lição importante para nós aprendermos. Termos a obrigação de ser tão atentos e receptivos aos sinais dos nossos corpos, quanto eles são os nossos sinais. Muitas vezes trabalhamos em ambientes não saudáveis ou vivemos em casa em ambientes não saudáveis. Vamos perceber que a tensão prolongada, a infelicidade e a depressão certamente se refletem no corpo de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, se não forem expressas essas tensões ou resolvidas. Pacientes com câncer, por exemplo, com muita frequência recebem a recomendação complementar ao tratamento médico com uma mudança no estilo de sua vida, procurando uma atitude mais pacífica e positiva. Muitos médicos já possuem essa consciência e muitas vezes os resultados são muito bons. Todos nós já ouvimos dizer que o estresse causa úlceras. Se o estresse e outras emoções íntimas e poderosas são fortes o bastante
para causar sangramento interno, também são fortes o bastante para causar inúmeros problemas pelo corpo. Somos como panelas de pressão ambulantes. Se usarmos uma panela de pressão, nós sabemos que temos 3 opções: certificar-se de que o vapor está saindo, tirá-la do fogão ou acabar com a tampa e o seu jantar grudados no teto. E temos as mesmas opções com relação ao nosso corpo: descarregar a pressão, mudar para um ambiente ou situação que não crie mais pressão, ou acabar explodindo. Claro que isso não é um convite para sairmos por aí gritando, berrando com as pessoas e nos agredindo mutuamente. Chamemos isso de liberar a pressão. Mas, em primeiro lugar, não é bonito. Em segundo lugar, existem leis contra isso. Em terceiro lugar, qualquer dor que causemos a alguém irá, no final das contas, fazer mais mal a nós do que a outra pessoa. Isso é um fato. Porém, existem muitas maneiras de resolvermos esses problemas sem causar dano. E é essencial para a nossa saúde física e mental descobrir o maior número dos que funcionam conosco. Conversemos com um terapeuta, um amigo, um parente, um dirigente espiritual, um grupo de apoio, em qualquer uma dessas opções, para que a gente realmente confie, para nos ouvir sem julgar. Choremos, gritemos. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é que quando passarmos num túnel, possamos berrar o que aquilo está nos incomodando. Ninguém vai ouvir mesmo. E quando nós deixarmos o túnel, já somos outros. Escrever uma carta detalhada para quem nos agrediu e depois queimá-la. Fale com seu mentor espiritual, diga que precisa de ajuda, exatamente porque precisa dessa ajuda. Reze, ande, corra, faça exercícios, vá a um parque, ouça as músicas que gosta e converse com seu médico, pois sozinho é muito difícil para nos curarmos. O trauma tem um impacto igualmente dramático no nosso corpo. O trauma súbito é a perda de um ente querido, um divórcio, um rompimento, perda de emprego, etc., tende a atingir o nosso corpo do peito para cima. Se você está sofrendo de resfriado, de bronquite, de otite, de sinusite, problemas de coração ou qualquer infecção das vias respiratórias superiores, dê uma olhada nos seus últimos 6 meses a 1 ano da sua vida e veja se algum acontecimento você pode atribuir a esse trauma. Se descobrir, lide com ele imediatamente. Nunca tente usar seu corpo como um cemitério para enterrar a sua dor emocional. Trauma profundamente enraizado é o quê? Infelicidade prolongada em casa ou no trabalho. Problemas familiares constantes que você não enfrentou. Conflitos não resolvidos com amigos, desculpas devidas e culpa não admitida, etc. Normalmente ataca o peito e a cintura. As úlceras, indigestão crônica, acidez, câimbras estomacais e coisas semelhantes com frequência significam que existe alguma coisa que você continua a empurrar para baixo do tapete, ao invés de enfrentá-la e se livrar de uma vez por todas. O trauma de infância e de outras vidas, obviamente esse tipo é o mais difícil de desenterrar, mas com um bom tratamento espiritual, uma escola evangélica para poder aprender a fazer a reforma íntima, vai ser a cura desses males. Constipação crônica ou diarreia, colite, problemas com os órgãos reprodutores e etc. são frequentemente a pessoa estar se apegando a alguém ou alguma coisa que passa despercebida para a sua mente consciente e que precisa ser liberada. Não se engane. Nossos corpos são mais espertos do que nós, pois não são capazes de reprimir ou racionalizar nada.
Se abusarmos deles, os negligenciamos, os alimentamos mal e exigimos demais deles ou deixarmos de prestar atenção a eles, irão certamente reclamar, e com razão. E esse é um momento muito difícil para todos nós, que estamos passando no planeta. Várias atitudes que ameaçam o nosso ir e vir, por exemplo, de um confinamento. Essa não aceitação, essa tristeza que às vezes, porque não colocamos isso para fora, ao não aceitarmos, faz com que a gente continue sofrendo tudo isso com reflexos nos nossos corpos. Cuidemos da nossa saúde física, mas principalmente da nossa saúde mental. Beijos em seus corações.